Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um momento do nosso circuito de profissões. Eu me chamo Jordana, eu sou consultora do programa Orienta e você é apresentadora desse próximo momento, no qual a gente vai falar sobre engenharia mecânica. Pessoal, mas antes disso, eu quero lembrar todo mundo que está conectado online agora, que lá no nosso Instagram está rolando um mega sorteio, né? A gente está tendo sorteio tanto para Fadergs, Uniriter e para o IBMR. Eu vou deixar aqui no nosso chat, né, o endereço do nosso Instagram. Entram, nos sigam, postem fotos, printem, que a gente vai repostar e compartilhar tudinho mais tarde, tá? Para quem está em Rio de Janeiro e região, @Programa Orienta IBMR. E se você estiver em Porto Alegre região, pessoal, @Programa Orienta Fadergs e @Programa Orienta Uniriter. Outra coisa que é bem importante, pessoal, ao longo dessa live, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixando ali no chat para gente. Conforme for, a gente vai fazendo a pergunta para o professor e aí ele já vai respondendo na sequência para vocês. Pessoal, agora eu vou chamar aqui para conversar com a gente nesse momento o coordenador dos cursos de engenharia da Fadergs, professor Lisandro Martins da Silva. Professor Lisandro, boa tarde, tudo bem? Olá, Jordana, me ouve? O professor João Vinícius também está aí com a gente? O João Vinícius sou eu, Jordana. Ah, perfeito, professor. Seja muito bem-vindo a esse momento. É um prazer te ter aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre engenharia mecânica, que é um curso tão visado e temos muitas dúvidas, muitas perguntas vão acontecer aí nesse momento e a gente está aqui para ajudar esses alunos. Mas antes eu que agradeço o convite. Imagina, antes da gente começar, professor, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, né? Falasse um pouquinho aí sobre a tua trajetória para que eles te conheçam melhor. Tá, legal. Vamos lá, então. Primeiramente, então, boa tarde a todo mundo que está aí hoje nos prestigiando. Eu sou João Vinícius Vares. Minha formação, pessoal, eu sou engenheiro metalúrgico, sou engenheiro mecânico, também sou engenheiro de segurança do trabalho, com mestrado na área de metalurgia, materiais e mineração, curso doutorado nessa mesma área, a parte de revestimentos. E na parte profissional, além de docente da Uniriter, sou perito criminal oficial também, sou servidor público aqui do estado do Rio Grande do Sul, e anteriormente, com experiência na indústria, passando aí por multinacionais como o Grupo Gerdau, e indústria automotiva, até o momento em que eu migrei para a perícia e a docência. Basicamente, aí, de forma bem resumida, essa foi a minha caminhada até este momento. Que legal, professor, muito obrigada. E para a gente começar a conversar um pouquinho, eu vou fazer a primeira pergunta para ti, e que eu acredito que às vezes pode parecer simples, mas muita gente tem essa mesma dúvida, né? O que faz um engenheiro mecânico, professor? Tu pode contar para a gente um pouquinho? Vamos lá. As engenharias, no geral, elas têm um espectro bastante amplo, e a engenharia mecânica não é diferente. A engenharia mecânica, o profissional de engenharia mecânica, ele pode trabalhar aí com uma gama bastante variada, de serviços e de produtos. Então, a engenharia mecânica ela vai se envolver com projeto, com desenvolvimento, com manutenção de sistemas mecânicos. Então, o engenheiro mecânico ele vai poder projetar, supervisionar máquinas e equipamentos, tanto para a indústria quanto para o uso direto. Então, a gente pode pensar aí, para exemplificar, a gente pode ir desde o segmento, por exemplo, da indústria automotiva, até a siderurgia. A gente pode pensar também numa petroquímica, a gente pode pensar num hospital, a gente pode pensar nos nossos campi, a gente sempre vai ter espaço aí para a atuação da engenharia mecânica, que ao longo da nossa conversa aí a gente vai evoluindo mais, aprofundando. Eu vou retomando, esses exemplos, por exemplo, que eu dei agora, e dando as atividades que a gente pode inserir aí no engenheiro mecânico, mas
um campo de aplicações aí bastante vasto. É uma área de atuação bem grande, né, pelo que eu percebi. Bastante. Tem bastante campo para o profissional que queira ser um engenheiro mecânico, ele vai ter aí um espectro bastante amplo, né? Então, aquela coisa, pode diferentes visões, né, diferentes gostos, pode acabar se encontrando na engenharia mecânica. Aí, ótimo, professor. E para a gente entender, assim, um pouquinho mais, ainda mais sobre a profissão, né? Qual é o envolvimento da engenharia mecânica com as outras engenharias, professor? Tu consegue nos passar um pouquinho essa informação? Claro, vamos lá. A gente pode colocar, principalmente, um grande exemplo é o profissional de engenharia mecânica que atua, né, com a supervisão e a manutenção de equipamentos e máquinas. Equipamentos e máquinas nós vamos ter nas mais diferentes indústrias, né? A gente pode ir da siderúrgica, da automotiva, da farmacêutica, da química, né? A gente pode ir para uma panificação, para uma indústria alimentícia. A gente sempre vai ter o quê? Máquinas e equipamentos. Nosso dia a dia hoje, a sociedade que a gente vive hoje em dia não seria a mesma sem máquinas e equipamentos, né? E o engenheiro mecânico é o profissional habilitado, né, para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, eu costumo dizer, manutenção, né, e supervisão desses equipamentos, né, sempre vai ter campo, né, para a atuação do engenheiro. Então, nessas diferentes indústrias, né, o engenheiro mecânico ele vai estar trabalhando, né, em conjunto com o profissional, muitas vezes também da engenharia, né, mas de uma outra engenharia. Então, numa siderúrgica, com engenheiros metalúrgicos, né, numa petroquímica, muito presente o pessoal da engenharia química, né, numa usina, por exemplo, numa usina de geração de energia elétrica, vai ter muito engenheiro mecânico na parte de geração, trabalhando com os engenheiros eletricistas, né, então, existe sim esse trabalho em equipe, né, que quando a gente fala isso, às vezes, o pessoal pensa, engenheiro mecânico, ou a engenharia no geral, né, sou mais, digamos assim, introspectivo, vou poder trabalhar sozinho. Eu costumo dizer, é muito pelo contrário. A gente acaba tendo que trabalhar muito mais em time, né? Acaba tendo que se desenvolver, né? Desenvolver essas habilidades aí de relacionamento interpessoal, enfim, né? Porque uma engenharia, uma das especialidades, não consegue resolver, digamos assim, os problemas que a gente tem atualmente. Então, a gente sempre vai estar trabalhando em conjunto, né, com os outros colegas das outras áreas tecnológicas aí. Então, na verdade, é um trabalho de parceria, né? É um trabalho de equipe. Exatamente, é a atuação em time. É difícil um engenheiro, uma área específica de engenharia dentro da indústria, você vai encontrar engenheiros com as mais variadas formações, né? Para ter porque hoje o que a gente busca, né, é aquela abordagem multidisciplinar, né? Diferentes saberes, né, colocados, né, de forma organizada para resolver um problema, né? Então, você consegue trazer diferentes conhecimentos, né, diferentes aplicações, às vezes você traz o conhecimento de uma área específica, né, que não foi aplicado ainda na sua, mas você consegue ver similaridades, né, e aí consegue muitas vezes resolver o problema aí com bastante simplicidade, com bastante eficiência. E aí você falou ali, professor, que me chamou a atenção, né? Que o engenheiro mecânico, ele são onde tem máquinas, na verdade. Então, pode ser na panificação, pode ser na indústria automotiva. Então, se a empresa tiver um maquinário, tiver máquinas, né, tem que ter um engenheiro mecânico para fazer essa supervisão, é isso? Isso aí. O engenheiro mecânico é o profissional, a gente costuma dizer, né, é o profissional legalmente habilitado, né, para executar esse tipo de atividade ou serviço. A gente sempre vai prezar, né? Agora eu falo agora como experiência, né? A minha experiência como perito também, né? Muitas vezes a gente se depara aí com situações, vamos dizer assim, nada agradáveis, né? A gente não gosta que ocorram acidentes, que ocorram sinistros, mas na maioria das vezes, quando esse tipo de incidente, de acontecimento ocorre, é justamente pela falta do profissional legalmente habilitado. Isso não só na parte da mecânica, mas a gente, vez por outra, a gente vê aí na mídia, acaba ganhando repercussão, né,
acidentes na construção civil, né, problemas estruturais em prédios. Às vezes, por outra, a gente vê no telejornal, né, alguma reportagem sobre um condomínio que está com trincas nos pilares da garagem, enfim, né, esse tipo de coisa. Aí tinha uma empresa fazendo uma manutenção, né, algo muito simples no acabamento, e quando você vê, infelizmente, um prédio vai abaixo. Então, são exemplos assim um pouco extremos, mas que eu acho que ajudam a ilustrar bastante. Quando a gente dá esses exemplos bem extremados, assim, a gente grava bem a importância de se ter o profissional legalmente habilitado, em que seja em qual for a área, seja um médico, seja um advogado, um contador, né, se existe, né, um profissional, né, que estudou, né, que se dedicou a conhecer aquele tema, né, ele é a pessoa que indicada, né, para atuar nessas áreas. No caso, o professor Miguel Bueno fez uma pergunta bem interessante. Existem outras áreas além da manutenção e desenvolvimento do maquinário da indústria? Quais são elas? O engenheiro mecânico pode trabalhar, por exemplo, no desenvolvimento de carros e veículos? Com certeza, excelente pergunta. Excelente contribuição. Sim, né? Então, desde o projeto de concepção, né, a gente pode pensar, né, que, por exemplo, os parceiros, né, os nossos colegas de equipe, por exemplo, do design, né, vão projetar, né, vão fazer a silhueta do veículo, mas vai caber ao engenheiro mecânico fazer todo o cálculo estrutural, né, então, ele que vai dimensionar espessuras de chapa, né, tipos de aço, né, processo de fabricação que vai seguir na linha de montagem, né? Então, tudo isso vai caber, né, ao engenheiro mecânico. Então, ele vai ter que encontrar espaços para colocar todos os diferentes sistemas. Então, por exemplo, na indústria automotiva, né, se você for pensar no veículo, você tem que embarcar diferentes sistemas. Então, você tem que ter sistema de freio, sistema de suspensão, né, o powertrain, então, questão do motor e transmissão, tudo isso você tem que conseguir acomodar. E você ainda tem que ser, né, interdisciplinar, de conseguir, né, colocar todos esses sistemas e ainda criar um habitáculo que seja anatômico, né, que seja seguro, né, que os ocupantes, né, tenham uma boa condição ergonômica, né, você tem que conseguir que o motorista tenha fácil acesso e visualização do quadro de instrumentos, né, a operacionalização dos diversos controles que ele tem dentro ali do cockpit, vamos dizer assim. Então, o engenheiro mecânico ele vai estar inserido, sim, muito fortemente no projeto e no desenvolvimento dos equipamentos. Perfeito, professor, ótimo. Na verdade, a próxima pergunta, a gente já está falando um pouquinho sobre isso, eu acho legal que daí a gente apenas complementa ali, né? Claro. A gente está falando dos tipos de empresa, né, que o engenheiro mecânico pode atuar, e aí entra ali que tu falou que tu ia comentar no decorrer, né? E aí as áreas de atuação. Quais são as áreas de atuação, onde é que esse engenheiro pode trabalhar, na indústria automotiva, numa indústria farmacêutica que tenha maquinário. Tu pode comentar com a gente, para a gente um pouquinho sobre essas questões, professor, sobre a área de atuação? Vamos lá. Então, como eu havia já exposto anteriormente, né, então sim, e a gente acabou de falar, desenvolvimento de projetos, né, e esses projetos podem ser o produto em si, né, o engenheiro mecânico desenvolver o produto, então, no caso, na indústria automotiva, o veículo, né, mas ele também pode desenvolver maquinário, equipamento para essas outras indústrias. Então, desenvolver robôs, desenvolver movimentadores, manipuladores de peças, né, esteiras transportadoras, né, equipamentos que tenham a velocidade necessária que o processo produtivo requer, né, a capacidade de carga necessária, né. Então, pode atuar também, um exemplo que está aí no nosso dia a dia, que a gente usa diversas vezes, às vezes nem se dá conta, elevadores, né, elevadores, manutenção, projeto também, né, feito, escadas rolantes, enfim, estou buscando agora, assim, exemplos do dia a dia que a gente acaba se deparando aí o tempo todo. Então, pode atuar em indústria, em empresas que prestam serviço na construção civil. Então, a gente vê muitos elevadores, aqueles elevadores de obra, quando a obra está em andamento, né, guindastes, né, toda essa parte de estrutura metálica, né, tem a atuação do engenheiro mecânico, né, então,
Ele pode ser também responsável por realizar testes, realizar análises desses equipamentos. Então, a gente acaba tendo aí um espectro bastante amplo. A Cecília, professora, ela está perguntando sobre a questão de salários, né? O salário do engenheiro mecânico, ele varia de acordo com a área? Ele tem um piso? Como é que funciona essa variação e a média de salário, já aproveitando para falar sobre essa questão? Tá, é uma pergunta aí que sempre surge, né? E desperta bastante a curiosidade do pessoal. Muito. Mas tá, eu acho que a gente tem que falar, tem que comentar, né? Porque para jogar as claras, né? Para quem quer vir para essa área, saber onde é que está, em que terreno que está pisando, né? Então, é uma pergunta assim, muito ampla, é difícil responder de forma categórica, né? Mas inicialmente a resposta, né, a melhor, não digo a melhor, mas a mais adequada nesse momento, né, é que existe, né, para o profissional de engenharia, né, existe um piso salarial, né, do profissional. Tá? O engenheiro, a engenharia é uma profissão regulamentada por lei. Essa lei é a 4950, né, lá de 1966, ela regulamenta, né, então, as atuações, as atribuições dos engenheiros, e ela estabelece o salário mínimo do profissional de engenharia, em função da jornada horária. Então, para uma jornada de 6 horas, eu vou ter que dar uma colada aqui, que eu deixei anotados os valores, uma jornada de 6 horas está previsto um salário de 6 salários mínimos nacionais. O que é isso? Tá? Porque é números. Vamos lá, o salário mínimo hoje está em R$ 1.100. Então, 6 salários mínimos são 6.600 para uma jornada de 6 horas. Não é um salário ruim, professor, é bom. Não, é um salário muito acima da média. Acima da média brasileira, né? Exatamente. Para uma jornada de 7 horas, a gente tem previsto aí 7,25 salários mínimos, o que dá R$ 7.975. E para uma jornada de 8 horas, são 8,5 salários mínimos, que dá 9.350. Esses são os pisos, né, previstos em lei. Mas eu sei, vai ter muita gente que vai me dizer, mas professor, isso é o que está na lei. Eu tenho um conhecido que trabalha numa empresa, que trabalha numa indústria, ele não ganha isso aí não. Pois é, isso é o que está na lei, esse é o salário mínimo do profissional. Mas a gente sabe que tem muitas empresas, indústrias que acabam não contratando, às vezes, a pessoa como engenheiro. Aí, outra coisa, a gente tem que também, isso é o que está no papel, vamos pensar agora, vamos falar na realidade. A gente tem um engenheiro, por exemplo, um engenheiro recém-formado, ele é um engenheiro júnior. A gente não pode comparar o salário que a empresa vai oferecer para ele para um engenheiro pleno, para um engenheiro sênior, né? Ou um engenheiro que já está num cargo de gestão, né? Ele saiu da parte técnica e já está na parte de gerencial. Então, ele já atua muito mais como gerente do que como engenheiro. Então, também não dá para comparar, né? E também a gente saber que tem esses níveis de experiência. A gente inicia como júnior, como pleno, como sênior, isso vai agregando na nossa carreira. Mas aí, para trazer um dado da realidade também, eu fui atrás e trouxe aqui a informação para vocês. Eu fiz uma rápida pesquisa aí, vocês depois podem fazer aí na internet também. Tem alguns sites onde o pessoal costuma colocar de forma anônima, né, os seus salários, enfim, das diferentes profissões, das diferentes empresas, e esse site faz esses rankings para a gente. Né, é bem legal. Então, por exemplo, né, na Vale, o salário médio de um engenheiro é de R$ 11.500. Né, mas é uma média. Tem engenheiro júnior, tem engenheiro trainee, tem engenheiro pleno, tem engenheiro sênior. Então, é uma média. Se a gente for ver, né, as pontas, na Vale, eu estava vendo, vai de 5 a 22. Mas a média está em 11 mil. Mas já é uma informação bacana, porque a gente está vendo que essa média está, inclusive, acima do piso. Tu coloca depois esse site ali no chat. O Claro. Tá. Mando sim. E é bacana, ele é colaborativo, né? Quanto mais as pessoas contribuem, né? Então, quanto mais elas contribuem, ali mais a base de dados vai crescendo, né? E a gente vai tendo uma informação mais fidedigna. Outro exemplo, né? Petrobras. Né? A Petrobras tem um salário médio aí de 11.800.
Na Marinha, né, uma instituição pública também. Na Marinha, o engenheiro, aí ele pode, mediante concurso também, né, pode ingressar aí como tenente, enfim, um oficial da Marinha, em torno de 12 mil. Né, então, a gente vê aí remunerações, né, no setor público, a gente vê aí o atrativo principal do setor público, que são remunerações atrativas, e elas já são atrativas desde o início da carreira. Então, no setor público, você tem essa previsibilidade de carreira. Você sabe o que você precisa fazer, quais são os níveis, o que você vai poder galgar e onde você vai conseguir chegar. Na iniciativa privada é um pouquinho diferente, você já não tem tão claro assim como vai ser, né, a evolução profissional, né, mas você consegue aí, dando uma pesquisada nesses sites, conversando com colegas que já atuam, você consegue ter uma ideia. E, obviamente, na iniciativa privada varia muito em função da região onde você está. Né? Então, as empresas, principalmente grupos empresariais, né, que têm uma atuação, né, em diferentes regiões do país, eles acabam tendo que se preocupar, né, e não pode oferecer, por exemplo, a mesma remuneração, né, na região sul que ele vai oferecer na sudeste, né, porque a gente tem que pensar tem que levar em conta o custo de vida, né, então você não pode comparar, né, o custo de vida em Florianópolis ou Curitiba com São Paulo, com Rio, são custos de vida diferentes, as empresas elas acabam fazendo esses ajustes aí. Então, às vezes, dentro da mesma empresa, se falar com um colega que está numa outra regional, vão ter essas diferenças, mas o que a empresa busca é garantir, digamos assim, uma equivalência entre os salários, considerando o custo de vida, né? Então, tem essa variação aí mesmo dentro das empresas. Não entendi, perfeito. O Miguel, né, ele perguntou como é que funciona, professor, essa categorização para júnior, sênior, pleno, dentro da engenharia. Eu acredito que deve funcionar da mesma forma que para as outras profissões, né? Perfeitamente, Jordana. É a evolução, né, profissional. Né? O júnior é aquele profissional recém-formado, né? Ele está recém-iniciando naquela posição. Né? À medida que ele vai ganhando experiência, né, que ele vai, né, enfrentando, né, desafios do seu dia a dia, vai solucionando problemas, né, vai construindo a sua história, né, dentro da engenharia, ele vai tendo aí ampliadas as suas, digamos assim, as suas atribuições dentro de uma empresa. Então, olha, aquela coisa, o João ele começou com aquele projeto. Não, o João desenvolveu bem aquele projeto, já faz 2 anos que ele trabalha naquela linha ali. Acho que agora a gente já pode colocar ele numa posição, né, onde ele vai ter uma exposição maior, né, um projeto mais robusto. Então, aí tu vai te tornando, né, te torna pleno, depois, um certo tempo depois, né, vai até chegar um engenheiro sênior, que é aquele engenheiro já com bastante experiência, que já, né, caminhou aí por diferentes áreas dentro da empresa, conhece, né, os microprocessos, os macroprocessos, tem uma ideia do negócio, não só da sua área específica de atuação, mas consegue ter uma visão mais sistêmica da empresa onde ele atua. Né? Isso tudo requer um tempo, né? Você não vai sair de largada, né? Me formei, eu quero me candidatar, vou me aplicar para uma vaga de engenheiro sênior. Olha, aquela coisa, né? Não dá para a gente dizer que não acontece, vai que a gente tem, né, uma sumidade, mas é raro, né? O normal é que você, né, trilhe, né, essa jornada, né, e vá, né, galgando esses postos aí com a sua evolução, né, entregando resultados, né, e aí você vai evoluindo. Vai crescendo profissionalmente dentro da empresa, né? Como a Jordana falou, em qualquer profissão, né? Você inicia ali no primeiro degrau e aí você vai desempenhando bem, você vai ir crescendo. É a evolução natural, que a gente costuma dizer. Agora a Maria Eduarda te fez uma pergunta mais pessoal. Qual é a área que tu mais gosta, professor, dentro da engenharia? Ela deu um exemplo ali, a parte automotiva, aeroespacial. Tem alguma preferência aí? Eu gosto da parte dos processos de fabricação. Primeiro, também pela minha formação, né, que eu também sou engenheiro metalúrgico, então a fabricação de aço foi a minha primeira paixão e foi o que me trouxe para a engenharia. Né, então, eu desde pequeno, desde jovem, que meu sonho era fazer aço, né, e aí depois se tornou aplicar o aço. Né, então, quando fui trabalhar na indústria automotiva, vamos dizer assim, completei esses 2 sonhos aí.
Então, processos de fabricação são realmente, assim, temas que me fascinam dentro da engenharia. Viu, Duda? Respondido? Bom, professora, eu vou direcionando as perguntas, porque estão surgindo perguntas bem interessantes, né? Aí o Gabriel de Lima, ele perguntou: quais conselhos que o senhor daria para um aluno que deseja fazer engenharia mecânica automotiva, professor? Vamos lá. Conselho é complicado. Né? Minha mãe já dizia assim, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Ah, então a Né? E gente a tem uma preço de ouro. dica. Quais as dicas que dá para ele? Mas vamos lá, né? Eu posso dar algumas dicas, isso aí, que aí não fica tão com peso assim, né? Depois. Ah, é, com certeza. Mas assim, a primeira coisa, né? Se você se imagina, né, trabalhando com aquilo, né? Você gosta, você tem afinidade pelo tema. Ah, eu sou uma pessoa que eu me interesso, eu gosto de mexer em carro, de entender como funciona, eu gosto de abrir as coisas e saber como elas funcionam. E aí, no caso da engenharia mecânica automotiva, ela dá essa ênfase para sistemas automotivos. Acho que se a pessoa gosta e ela tem interesse, tem que ir, né? E se tem a oferta do curso, né? Eu sou docente no curso de engenharia mecânica, mas ele não tem a ênfase em automotiva. Mas nós temos uma disciplina na nossa grade, né, que é de tecnologias veiculares. Inclusive, isso eu que leciono. Então, é uma coisa que eu gosto também. Então, eu posso falar assim, eu estou falando, digamos assim, acho que a gente está falando de colega para colega. Eu gosto também. Então, se você gosta, eu acho muito bacana. E se na região que você está não tem com ênfase na automotiva, existem as possibilidades de depois de já formado em engenheiro mecânico, você fazer uma pós-graduação, né, específica em engenharia mecânica automotiva, né, que a pós-graduação é um negócio bastante legal, porque aí você foca numa área de atuação, né, e aí você vai ter um curso com profissionais que são atuantes na área, que têm o conhecimento, né, da academia, né, mas que vão te direcionar, né, vão direcionar todo aquele seu conhecimento que você adquiriu na graduação, né, para aquele segmento que você quer atuar, no caso o automotivo. Então, é uma ótima oportunidade. Então, não necessariamente, né, o engenheiro ele tem que fazer mestrado, ele tem que fazer doutorado. Isso ainda existe assim aquela mística de que isso é mais para quem vai para o meio acadêmico. Hoje já não é tanto assim. A gente já vê, eu já era mestre, mas assim atuava na indústria. Então, não existe muito mais a indústria não vê mais com preconceito essa separação. Mas o que eu quero dizer é que após, né, a lato sensu, ela é mais prática. Ela vai te ajudar a te inserir, né, num determinado segmento de atuação. Então, eu tenho amigos, né, que são engenheiros mecânicos e fizeram pós-graduação, por exemplo, em engenharia clínica, né, que é para atuação, né, em hospitais, em clínicas. Então, esse colega ele acaba sendo responsável pelos sistemas de gases, pelas caldeiras, né, que a gente tem no hospital. No hospital a gente precisa de vapor, a gente precisa dos gases medicinais, todos esses sistemas aí, né, esse colega aí, ele é o responsável técnico, né, por todos esses sistemas. Ele tem que garantir, né, o pleno funcionamento disso. E olha como é legal, né, num hospital. A gente às vezes para e pensa, pô, não, no hospital tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem fisioterapeuta, mas tem engenheiro também. Sem engenheiro, quem é que vai garantir que não vai faltar gases, que um equipamento vai funcionar? Então, tem engenheiro eletricista também nos hospitais. Então, mas eu vou ficar aqui na mecânica porque é o nosso terreno. Mas, assim, tem atuação aí, como eu falei, né, é muito ampla, né? Então, é um aspecto bastante grande aí para atuar. Prof, o Matheus Toniolo, ele colocou assim: então, normalmente o engenheiro mecânico começa mais na teoria e projeção, depois podendo ir para a parte de gestão de projetos? É isso, professor? É um caminho, né? Mas, porque é aquela coisa, para você gerir bem algo, é importante que você conheça isso que você está gerindo, que você saiba fazer, né? Então, que aquela coisa, às vezes o pessoal brinca assim, tem muito cacique para pouco índio, né? Então, não, é aquela coisa, você não pode ter muito chefe, né, para pouca gente que está fazendo, né? E para você saber liderar, poder coordenar, você tem que conhecer o que o pessoal tem que fazer. Então,
Na gestão de projetos, se você vai gerenciar, por exemplo, um processo de fabricação, é importante que você tenha conhecimento do processo, mas também você tenha experiência no processo. Muitas coisas, a gente conhece os fundamentos, mas na aplicação a gente tem que conhecer a aplicação também. Então, os colegas que eu já trabalhei na minha época de indústria, que trabalhavam com a gestão de projetos, costumavam ser pessoas que já haviam passado pelas áreas de produção. Então, conheciam as linhas de produção, conheciam os times, e depois passaram a atuar na gestão de projetos. Mas também tem pessoas que vêm, né, se especializam, né, em metodologias de gestão de projetos e vêm ajudar o pessoal, né, geralmente tem uma área específica nas empresas de gestão de projetos, que ele vem com as metodologias de gestão, né, para tentar ajudar, auxiliar a condução dos projetos. Então, é muito comum o pessoal aí fazer pós em gestão de projetos, né, para trazer essa abordagem mais normatizada da condução de projetos. Hoje está ganhando muito espaço também o pessoal que trabalha com métodos ágeis na condução dos projetos dentro das indústrias, trazendo um pouquinho os métodos ágeis é um negócio, como o pessoal da TI trabalhava na gestão de projetos, o pessoal está começando a trazer isso para a indústria, metalmecânica principalmente, e o pessoal está aplicando métodos ágeis na gestão de projetos, né, a fim de acelerar os seus desenvolvimentos, acelerar suas entregas, não só ficar naquele gerenciamento de projetos bem burocrático, com documentações, normas, enfim, né, mas tentar agilizar, né, então o pessoal está fazendo essa interface, trazendo um conhecimento lá da TI, né, e aplicando na engenharia, isso está sendo muito, muito utilizado hoje em dia. Então, se é um caso, né, em que você já sai atuando na gestão de projeto. Ótimo, prof. Muito obrigada. Próxima pergunta, vamos lá. Quais são os conhecimentos básicos, professor, que um engenheiro mecânico precisa ter? Né? Ele tem que fazer algum curso extra, além da faculdade? Né? Como é que é essa questão desses conhecimentos básicos e extras que ele precisa ter? Vamos lá. A gente acabou falando, já comentando alguma coisa, né, dos cursos de pós, né? Então é quando a pessoa quer, né, se especializar, né, pegar um segmento, né, e focar nele. Mas deixa eu falar primeiro agora da parte básica da engenharia mecânica, né, os principais matérias que a gente pode mencionar máquinas térmicas, né, elementos de máquinas, mecânica de fluidos, mecânica, resistência dos materiais, refrigeração. Essas aí são cadeiras específicas do curso de engenharia mecânica, né, que vão dar essa base de conhecimento profissional. Né? E aí, numa eventual pós-graduação, ele vai, de certa forma, aplicar todo esse conhecimento que ele adquiriu na graduação para aquele segmento em que ele quer atuar. Né? Então, algumas opções aí. E, além dos cursos de pós-graduação, não só a gente fica restrito a pós, tem cursos, digamos assim, cursos livres aí que ajudam bastante, né? Inclusive, o graduando, quem está fazendo a graduação, né, vai ajudar, por exemplo, né, conseguir uma vaga de estágio, enfim, que é um diferencial, principalmente softwares de modelagem computacional. Engenheiro mecânico tem que saber desenhar? Tem que saber, principalmente no computador. Né? Então, tem que saber modelar, tem que ter algum conhecimento de algum software. Né? Então, tem que ou saber modelar no SolidWorks ou no Creo, né? Tem que saber usar daqui a pouco um software de simulação, um ANSYS da vida. Isso é um diferencial, né? Muitas, dependendo da vaga, não é diferencial, é requisito. Né? Mas, de forma, digamos assim, mais geral, esse domínio dessas ferramentas computacionais acaba sendo um diferencial, né? E inclusive vai ajudar, né? Principalmente nesse, digamos assim, pontapé inicial de carreira, que é o estágio, né? Então, você chegar já dominando o software, olha, isso pode te colocar na frente, né? Eu mesmo, primeira vez que eu fui estagiar na indústria, eu não sabia usar, aprendi lá dentro, né? Mas eu tinha um colega que já sabia, então ele me dava altas dicas, sabe? Então, ele era um cara que ele já se virava, eu aprendi lá dentro. Você vai aprender dentro da indústria, principalmente, né, você aprende muita coisa, né, mas se você já chegar sabendo, né, isso numa seleção pode te ajudar bastante. Né. Outra coisa, eu venho comentando uns anos para cá com os meus alunos, pessoal, tenham pelo menos uma noção,
Eu digo assim, não precisa ser um profundo conhecedor, mas tenha noção de algumas linguagens de programação. Ah, professor, mas agora engenheiro mecânico tem que saber até programar. Eu digo, olha, talvez você não tenha que programar, mas conseguir entender um código de programação, uma lógica de programação, olha, isso sim é um grande diferencial. Hoje, a gente falando aí de indústria 4.0, internet das coisas, equipamentos mega conectados, está tudo na nuvem, os equipamentos, enfim, hoje dentro da indústria você vai ver, às vezes o gerente de uma planta, ele no celular dele, na palma da mão dele, ele consegue ver o estado de utilização de todos os equipamentos. Né? Então, quem é que faz esse software? Então, você vai pegar um programador lá que não entende de engenharia, às vezes ele não vai saber o que programar. Agora, você já é um engenheiro, você já cuida daquele equipamento. Se você tiver uma noção de linguagem de programação, isso aí pode ser um baita diferencial. Eu venho falando muito pro pessoal isso aí. Professor, então, assim... Até o bom e velho Excel tem que saber, tem que dominar o Excel. Eu ia te falar que, então, um engenheiro mecânico, né, ele precisa saber informática, né, não o mais aprofundado, mas pelo menos aí um intermediário e todas as noções, ele precisa ter e saber, né? Com certeza, com certeza. E me fala um pouquinho, eu sempre ouvi falar da engenharia ligada à matemática, né? Como é que é essa questão dentro da engenharia? Tem bastante matemática, dentro da engenharia mecânica em si, né? Vamos lá. Essa parte aí, eu costumo dizer, é a parte que a gente chama do ciclo básico. Né? Geralmente é quando a gente vai encontrar os colegas aí, geralmente na nossa turma vão ter colegas aí de todas as engenharias, a gente vai estar todo mundo junto no ciclo básico, geralmente todo mundo junto, depois o pessoal se separa. Né? Então, sim, tem uma carga bastante grande aí de disciplinas de exatas, né? Então, a gente vai acabar passando aí por muitas disciplinas da matemática, aí os cálculos, né? A gente vai ter física, a gente vai ter química, né? Muito, né? Isso é necessário para que o engenheiro ele tenha a base teórica bem consolidada, né? Para que ele possa, né, bem desenvolver nas disciplinas específicas. Senão ele não vai conseguir. Então, por isso que nos cursos de engenharia tem essa carga inicial, que às vezes o aluno diz, não sei por que 3 cadeiras vai fazer diferença. Né? O ato de você, né, praticar, de você exercitar aquilo ali, isso também ajuda e muito no raciocínio lógico. Né? Raciocínio lógico é matemática. Né? Então, se a gente for pensar, matemática está por tudo. Então, você tem que, digamos assim, de certa forma, exercitar. Então, essas disciplinas visam exercitar, né, e dar, digamos assim, essa musculatura para o aluno para ele conseguir chegar nas cadeiras específicas. E aí, você imagina, você vai chegar lá numa cadeira de transferência de calor, né, você tem que ter aprendido, né, o que é um diferencial, o que é uma integral. Isso aí você aprendeu lá no básico. Que até então, olha, não sei para que eu calculo isso, não. Logo você vai ver. Quando chegar lá e tiver que se deparar com um gradiente térmico, né, ter que ver, olha, o que é isso aqui? Como é que eu modelo uma vibração de uma carroceria de um veículo? Aí você vai dar valor a ter praticado bastante nas disciplinas de cálculo. Então, às vezes o aluno pensa assim, não, eu quero me livrar disso quanto antes. Não, invista. Quem planta, colhe. Então, tem que se dedicar no início, é puxado? É puxado. Mas também por isso, né, os profissionais de engenharia são tão valorizados. Como a gente acabou de comentar, né, as médias salariais estão muito acima do salário médio do brasileiro. Né, e não é por acaso. Então, o mercado valoriza esse profissional, que se ele, né, se graduou, conseguiu concluir o curso, é porque ele certamente se dedicou e muito para conseguir concluir. Então, é uma pessoa que tem, né, digamos assim, atestadas as suas capacidades. Aí, também eu costumo dizer, a gente pode encontrar engenheiros, eu estava falando só de exemplos clássicos de engenharia mecânica, mas a gente tem engenheiro atuando em diferentes segmentos que às vezes não faz nem ideia. Eu, por exemplo, tenho amigos que são engenheiros que atuam no mercado financeiro, atuam em bancos, atuam em corretoras, né? Mas o que tem a ver com engenharia mecânica? Olha, muito é dessa parte matemática que foi desenvolvida. Né? A facilidade de resolver problemas, né? De conseguir modelar soluções. Né? Então, isso acaba tornando o profissional de engenharia bastante versátil, né? E desenvolve esse perfil analítico, né? Que em diferentes, né, situações acaba sendo
bastante procurado. Perfeito, professor. Agora, sim, uma pergunta bem atual e que eu acredito que seja dúvidas e questionamentos de muita gente, né? A pandemia, professora, ela fez com que a gente tivesse muitas mudanças na maneira como muitas profissões atuam, né? E eu acredito que deve ter tido mudanças e impactos dentro da engenharia. Como é que tu avalia esses impactos para a profissão, professor? Eu acho que para todo mundo, né, para todas as áreas, esse 1 ano e 3 meses, Um mês acredito, já, 2 meses, bastante tempo. Isso mudou muita coisa, né, e assim, derrubou vários paradigmas também. Então, até pouco tempo atrás, na indústria, posso dar um exemplo, na indústria metal mecânica, né, não se via a possibilidade de um engenheiro de atuação industrial trabalhar na indústria e não estar na planta. Como assim? Era uma coisa inconcebível. Hoje, a gente tem muita gente, né, que, enfim, em função, já com permissão, né, dos órgãos aí de saúde, questão sanitária, que já poderiam retornar, e as empresas estão preferindo, estão optando, não, esse profissional pode seguir em home office, ele tá entregando, inclusive, mais. Então, o pessoal, isso aí veio para mudar essa visão das empresas, né, de que necessariamente o profissional tem que estar no escritório, tem que estar na fábrica. Então, a gente está vendo isso aí, acho que vem muito, né, pós-pandemia, isso acaba agregando muito na qualidade de vida, você poder... Claro, eu tenho colegas que, olha, o cara me contou assim, eu poderia estar em home office, mas eu faço questão de ir para a planta porque eu não consigo trabalhar em casa. Mas você tem a opção. Então, isso mudou muito. A digitalização dos processos nas indústrias, isso acelerou demais, a pandemia deu um gás nessa digitalização. Então, coisas que você sonhava, eu gostaria de conseguir um dia ter um controle dos meus equipamentos, mas não tem investimento, o diretor não aprova. Veio a pandemia, está tudo digitalizado, pessoal. Você tem um dashboard na sua tela, você consegue controlar tem uma visão geral de toda uma planta hoje, né? Então, a digitalização das coisas teve um impulso muito, muito grande com a pandemia. E, do ponto de vista do profissional, essa possibilidade, por exemplo, de você trabalhar à distância, já comentei a questão de qualidade de vida, enfim, mas você também tem a possibilidade de buscar vagas, não necessariamente onde você está fisicamente. Então, eu tenho conhecidos aí que o pessoal está morando em Porto Alegre e está atuando em unidades que ficam no interior de São Paulo. E aí, a cada 15, 20 dias, o pessoal vai até a planta e retorna. Vai lá, colhe informações, faz testes, enfim, passam lá uma semana, enfim, retorna para casa. Tem um outro amigo que está trabalhando em 2 plantas nessa modalidade. Então, essa digitalização, ela vem para mudar muito, né, as relações de trabalho como a gente conhece hoje. Então, acho que essa flexibilização, né, então acho que isso acaba não só para o engenheiro, mas para grande sorte aí de profissões, que eu considero positivas, eu considero bastante positivas. Na verdade, mudou o mundo, né? Mudou o funcionamento das coisas e, claro, tem muitos aspectos negativos, mas eu acredito que muitas coisas que foram feitas na pandemia, e aí entrou muito a tecnologia, vão se manter depois, né, professor? Muitas vagas, inclusive aí da engenharia mecânica e outras profissões também, que antes tinham um escritório, tinham um local, e agora migraram para o home office, e eu acredito que vão permanecer no home office, né? Então, eu acredito que aí tem os seus aspectos positivos dessa pandemia. Bom, professora, a gente aí até está assim também. A nossa... Pode falar. Eu só ia comentar, até a nossa experiência que a gente vem vivendo na docência, né, na graduação, que a gente está tendo aí o ensino remoto, né, isso está permitindo, inclusive, por exemplo, né, eu atuo na Uniriter, em Porto Alegre, né, e eu agora, em 2 cadeiras que eu ministro, eu tenho 2 alunos, que um é de Manaus e o outro é de Belém, né, e eles estão na Uniriter. E eles estão com previsão de se mudar, mas estão lá ainda e estão conseguindo cursar.
Então, uma coisa que se não fosse, né, essa digitalização, digamos assim, não seria inconcebível. Então, Claro. um negócio assim bastante interessante. Não, com certeza. Se não fosse essa parte da tecnologia e as aulas assim, eles não teriam como, e daqui a pouco até teriam que abandonar o semestre, né? Bom, professora, a gente está se encaminhando aí para o final, e a gente aqui tem algumas perguntinhas, tá? Que a gente está fazendo para todos os professores. Então a gente faz um bate-volta aí. Eu te pergunto e tu me responde na sequência, tá bom? Tá, vamos ver. Qual é a tua primeira lembrança como profissional de engenharia mecânica, professor? Como engenheiro mecânico, foi a necessidade de eu fazer um dimensionamento de ar-condicionado, um cálculo de carga térmica para uma residência. Detalhe, foi a minha sogra que me pediu. Uma Teria que ser, tem que responsabilidade ser muito perfeito, né? grande. Uma responsabilidade muito grande. Como engenheiro mecânico. E como engenheiro metalúrgico, né, que é quando comecei a atuar na indústria, né, foi a experiência mais gratificante que eu costumo dizer. Meu trabalho de conclusão de curso foi a mudança de composição química de um aço, né, e depois acompanhar a produção dele e ver ele ser colocado no mercado. Então foi um negócio muito, muito gratificante. Que legal, prof. E me diz uma coisa, um meme da engenharia, sabe algum? Olha, eu não consigo compartilhar a tela aqui, mas é um que o pessoal pegou e me mandou agora, uma coisa bem atual, que foi quando teve o trancamento lá, o encalhamento daquele navio gigantesco lá no canal de Suez, e aí o pessoal pegou e me mandou uma fotinho dele com 2 latinhas de WD-40, que é um lubrificante industrial, Sei. que era só aplicar dos lados que ele saía. Esse, ou então que com uma lata de WD-40 e um rolo de fita adesiva resolve qualquer problema. Se é para se mexer e não está se mexendo, bota WD-40. E se está se mexendo e não era, passa a fita adesiva. Prof, e parece mentira, mas é verdade na engenharia. O que parece mentira, mas é verdade? Que um engenheiro pode atuar em quase que todas as posições aí dentro da indústria. Um engenheiro ele pode estar lá no chão de fábrica, ele pode estar direto com a mão na massa, como ele pode vir a ser o diretor da planta, né? Ou pode estar atuando numa coisa que às vezes parece nada a ver, como eu comentei, você pode estar no mercado financeiro, você pode estar trabalhando em banco, né? Parece mentira, mas é verdade. É verdade. Bom, professora, uma aqui, complete a frase, prof. Quando eu me formar em engenharia mecânica, eu vou. Eu vou encontrar vários desafios, né, e certamente vou ficar feliz em ter problemas para resolver. Quando a gente se torna engenheiro e começa a trabalhar, a gente realmente ressignifica a frase de que um engenheiro precisa de problemas para sobreviver. Porque se não tivesse problema, não tinha necessidade da gente estar aqui. Então, o engenheiro gosta de problema. É verdade. Bom, prof, assim, a gente tá no limite do tempo, né? Eu adorei as respostas e eu tenho certeza que o pessoal que está com a gente aqui também adorou. Mas eu quero que para a gente fechar aqui o nosso encontro, eu queria que tu deixasse um recado para todas aquelas pessoas que estão interessadas em fazer engenharia mecânica. O que tu pode dizer para essas pessoas? Bom, para quem tá, vou falar assim, para quem está no curso e acha que está patinando, para quem está pensando em entrar, se tem realmente o interesse, metam a cara, vai fundo. É uma profissão extremamente gratificante, né? Você vai poder, como a gente conversou aqui, trabalhar em diferentes ramos, né? Você pode, inclusive, descobrir possibilidades para atuar, né? E, assim, é uma profissão muito gratificante, né? É uma profissão valorizada, o engenheiro é um profissional valorizado, qualquer engenheiro, um engenheiro mecânico especialmente, ele é muito valorizado, né, pelo mercado. Então, se você está na dúvida, né, olha, agora eu vou dizer, né, minha dica, invista porque a engenharia, os engenheiros, os profissionais de engenharia,
são responsáveis aí principalmente pelos avanços tecnológicos, pelos investimentos em infraestrutura, né? A gente precisa ter engenheiros, né, capacitados, a gente precisa ter pessoal, né, com capacidades técnicas. Então, se você acha que pode, tenha certeza que pode sim, você consegue. Professor, mais uma vez eu quero te agradecer por esse momento, né? Foi maravilhoso. Pessoal, agradecer a quem está nos assistindo também. E lembrar a todos, pessoal, dos nossos sorteios. Entrem lá no Instagram. O meu colega vai colocar aqui no nosso chat para que vocês sigam o nosso Instagram. Se vocês estão no Rio de Janeiro, pessoal, e região, @programa Orienta IBMR. Se vocês estão aqui em Porto Alegre, região, no frio, junto com a gente, @programa Orienta Fadergs e @programa Orienta Uniriter. Pessoal, por hoje é só. Amanhã tem mais. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.